Paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos internautas, boa noite. Você já me conhece, eu sou irmão em Cristo, pastor Osmi Souza. Mais uma vez estamos aqui para darmos início à nossa live, à nossa jornada de fé. Estamos juntos, crendo e confiando nas maravilhas do nosso Deus. Essa noite é a 7ª volta, é o 7º mergulho que nós estamos dando em direção, caminhando em direção do alvo. O alvo da nossa fé é Cristo. Estamos caminhando para nós encontrarmos com Ele. Queira ou não queira, creiam ou deixem de crer. Creiam ou deixem de crer. Nós estamos caminhando. E nós estamos caminhando para um final. Que final é esse? O final é que um dia nós iremos dormir. Um dia nosso corpo, a nossa matéria, ela vai voltar ao pó, porque disse Deus: eras pó e eu pó tornará. Mas a alma não morre. A alma, ela é eterna. O espírito não morre, o espírito volta para Deus. O corpo volta ao pó, o espírito volta para Deus e a alma. Para onde vai a alma? A alma, ela vai para um lugar que você, enquanto você, eu, nós, enquanto em vida, nós vamos escolher o destino da nossa alma. Nós somos seres humanos dotados de sabedoria. Deus nos deu sabedoria, entendimento, direito de escolha, psique. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos preparou para isso. Deus nos deu esse psique, a sabedoria, direito de escolha. Somos nós que vamos escolher. Ele fala na sua palavra, no livro de Deuteronômio, através das escritas do profeta Moisés, Deus falando assim: eis que eu coloco hoje diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Esse Deus, ele manda nós escolher, ele aconselha que escolha a vida para que viva. É uma escolha, Deus não obriga, Deus não força. Ele deu o seu Filho unigênito para poder salvar o homem que se perdeu. Quando que o homem se perdeu? Quando o primeiro homem, primeiro casal que estava no Éden, fez a escolha errada. Eles escolheram o quê? Desobedecer a Deus e dar ouvido à voz de um ser. Dar ouvido à voz que falou para eles que se eles comessem, eles seriam igual a Deus. Igual a Deus ninguém é. Esse adversário, esse inimigo que apareceu no Éden, ele colocou dentro do coração de Eva e de Adão o mesmo sentimento de orgulho que ele tinha. Porque quando ele caiu, foi porque ele se sentiu orgulhoso por o que ele era. Ele era um querubim ungido. E ele se orgulhou dessa beleza, dessa unção que ele tinha, desse poder que ele tinha como querubim, que se destacava, mas ele não contentou com o que Deus deu. Ele buscou ser, desejou ser, almejou ser igual a Deus. Igual a Deus não existe. Então esse adversário conseguiu colocar no coração de Eva esse desejo. Foi quando o homem desobedeceu a Deus e pecou. E separou-se de Deus. Como que o homem se separou de Deus? Deus tinha falado anteriormente para Adão, dizendo que no dia que vocês comerem do fruto que está no meio do jardim, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, esse dia morrerás. Só que eles comeram, mas eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. Agora o espírito do homem que tinha acesso direto com Deus nos dias da inocência, quando eles não conheciam o pecado, agora foi separado de Deus. O homem caiu. Todos pecaram e destituído estavam da presença de Deus, ou está da presença de Deus. Aí Deus precisa resgatar o homem. E ele envia quem? Deus levantou vários homens.
Deus levantou Noé na geração, mas Noé não foi capaz de resgatar o homem. Deus levanta Abraão, mas Abraão não foi capaz de resgatar o homem. Deus levanta vários outros. Deus levanta Moisés como legislador, mas não é capaz. Deus levanta Josué, Deus levanta Davi, Deus levanta Sansão, Deus levanta vários homens, mas todos que levantavam, eles não eram capazes, eles não eram perfeitos para poder resgatar o homem. E o que Deus faz? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para salvar o que estava perdido. Aí é todo o propósito de Deus, toda a bondade de Deus, de resgatar, de trazer de volta o que estava perdido. Deus levanta essa instituição chamada igreja. Deus dá início, através de Cristo Jesus, o seu Filho, que morreu, mas ressuscitou, para nunca mais morrer. Agora, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele habita no coração daqueles que crêem, daqueles que acreditam nele, daqueles que confiam nele, daqueles que dão lugar para que Cristo possa operar na sua vida. Segunda live que nós fizemos, nós estávamos falando que a vida que agora eu vivo, não vivo mais eu, é Paulo falando, mas é Cristo que vive em mim. E hoje nós estamos falando justamente desse propósito, concluindo que quem resgata o homem é Deus. Por isso que Deus sempre está nos chamando para uma caminhada de fé com Ele, para um propósito com Ele. Deus trabalha em cima do seu propósito, do nosso propósito. Como eu falei para vocês, todos esses dias, hoje eu estou falando aqui, nós estamos no primeiro dia, é o 7º dia da nossa jornada de fé, mas é o primeiro dia de uma campanha de 70 dias de jejum e de oração, onde nós estaremos jejuando e orando, baseado no Salmo 70, clamando a Deus pelo livramento. Apressa-te, ó Senhor, a nos livrar, a nos socorrer. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus, são dias difíceis, mas nós aprendemos com Cristo e com os apóstolos que nós temos que continuar, perseverar na oração, nos jejuns, nos rogos e na doutrina de Jesus. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento, doutrina é instrução. Jesus ensinou, Jesus instruiu os seus discípulos para dar continuidade na obra que Ele iniciou. Ele veio anunciar a salvação. Você crê em Jesus? Você já aceitou Jesus? Você crê nele? Se você crê, Ele dá o poder de tornar-nos ser filho de Deus. Tudo que estava perdido, Jesus Cristo pagou o preço, porque Ele conhece o valor que o homem tem, que o ser humano tem. Então, essa vida que Deus nos deu é o direito de escolha. Por isso que Cristo morreu. Estou resumindo o raciocínio. Agora a alma vai para onde? Para o lugar que nós vamos escolher nessa trajetória chamada vida, nesse tempo chamado vida, que é bem curto. Se o homem viver 100 anos, o que é 100 anos para a eternidade? Em quantos anos você está, você que está nessa live? Você já viveu 50 anos, assim como eu me aproximo desses 50 anos? É uma dádiva de Deus. E Deus me deu essa vida para mim viver ela bem, da melhor maneira possível, aproveitando, temendo a Ele e agradecendo. E escolher para onde é que eu quero ir quando findar essa vida aqui. Você já escolheu? Se você não escolheu, eu te convido para escolher. E eu aconselho, assim como a palavra de Deus nos fala, escolha a vida para que você viva. Escolha Cristo. Escolha Jesus. Crê em Jesus. Quero falar para você que o processo da salvação, ele foi concluído por Jesus Cristo. Só quem salva é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. O caminho é Cristo. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Deus não vai nos forçar. É você que vai escolher. Pastor, eu não acredito nesse negócio de crente. Você não precisa acreditar em crente, acredite em Jesus. Agora, eu duvido que quem acredita em Jesus não seja uma pessoa que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus te chama para uma caminhada de fé. E essa caminhada dá início hoje, agora, nesse momento, que você escolher andar com Ele. Só anda com Jesus quem anda por fé. É por isso que nós estamos convidando todos vocês que estar conosco para que nós venhamos fazer a escolha certa. E eu quero orar por você. Por que eu quero orar? Porque eu aprendi com Jesus que nós devemos viver em oração e a Bíblia manda nós orarmos uns pelos outros, perdoarmos aos outros e amarmos aos outros. E nós amamos as almas. Eu não te conheço fisicamente, mas eu oro por você, porque eu aprendi que nós temos que viver em oração, orando até por as pessoas que nós não conhecemos. Se nós fizermos isso, nós estamos demonstrando que nós somos filhos de Deus. Vamos orar? Quero orar por você, que já está na live, por a sua família, para que Deus ia dar direção e que você venha ter uma jornada feliz. Vamos pedir a Deus uma jornada feliz? Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, uma vez mais, Senhor, aqui estamos e eu quero lhe agradecer, ó Deus, por mais esse dia, essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui reunidos em Teu nome. Meu Deus, queremos pedir ao Senhor uma jornada feliz. Queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que nós venhamos ter uma fé viva, confiante em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Meu Deus, que as pessoas que ainda não creram em Jesus, que eles venham passar a crer a partir de hoje. Meu Deus, que a família deles venha a ser alcançadas. As pessoas que estão acompanhando esta live, aquelas que acompanharão depois, Senhor. Meu Deus, nós oramos por aqueles que estão com saúde, trabalhando, viajando, fazendo a sua obra. Mas oramos também por aqueles que estão enfermos, acamados num leito de dor, pessoas que estão numa sala vermelha, que estão numa UTI, numa CTI, pessoas que estão desenganadas pela medicina, Senhor, pessoas que tomam remédio fortíssimo, como a morfina e tantos outros remédios para conter as dores. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, alcança essas vidas. Senhor, as pessoas que estão pedindo direção nesse dia, porque eles amanhã terão que tomar uma decisão, e uma decisão única, e eles sabem que eles não podem errar. Senhor, dá direção, fala com teus filhos em sonho, fala em visão, Senhor. Fala, meu Deus, através da tua palavra. Se for da sua vontade, ó Deus, usa a nossa vida para dar uma direção para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher. Meu Deus, oramos por as pessoas que moram no Rio de Janeiro. Senhor, meu Pai, oramos também por aqueles, Senhor, que está nesse momento distante, em outros estados, em outras cidades, em outros municípios, aqueles que se encontram, ó Deus, em outros países, em outro continente. Deus, oramos por todas as pessoas que nós conhecemos, oramos pelas pessoas que nós não conhecemos também. Eu oro pelos meus amigos e conhecidos. Eu oro e apresento os meus inimigos, Senhor, aqueles que se levantaram contra o Teu Evangelho, aqueles que se posicionaram contra nós, Senhor. Dá-nos o livramento. Meu Deus, toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Toma nas Suas mãos os familiares da igreja, os filhos dos crentes, os netos, os familiares, a parentela. Meu Deus, oramos por todos os irmãos que congregam conosco aqui na Igreja Pentecostal Deus de Amor, na sede estadual do Alcântara, aqui na rua Joaquim Laranjeiras, número 70, em frente à Praça Chico Mendes. Senhor, oramos por as pessoas que aqui congregam, aqueles que fazem campanha conosco, aqueles que amanhã estarão conosco na sexta-feira de libertação, na sexta-feira forte. Liberta e cura, transforma, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro também, ó Pai, por todos aqueles que congregam nas demais igrejas, por todos aqueles, Senhor, meu Deus, meu Pai, que estão distantes,
por aqueles que se afastaram, por aqueles que estão pedindo força para retornar para a casa do Pai. Meu Deus, oramos, Senhor, meu Deus, por todas as famílias católicas, espíritas, pelos budistas, oramos pelos xixenuítas. Salva eles, Senhor. Salva, meu Deus. Salva todos os povos, nações, tribos e línguas, religiões. Meu Deus, os ateus, os maçons, salva. O Senhor é quem salva. Espírito Santo de Deus, convence esse homem do pecado, Senhor. Convence ele, Senhor, para que ele venha entender e compreender que sem Ti nós nada somos e sem Ti nós nada podemos fazer. Pai da glória, estende as Tuas mãos e fica conosco. Abençoa cada vida, Senhor, que está conosco na live, que está conosco acompanhando, Senhor, meu Deus, essa transmissão. Que eles venham ser abençoados, que eles venham ser, meu Deus, prósperos, que eles venham ser, meu Deus, libertos, Senhor, transformados e curados, Senhor. Cura a alma, cura o espírito, Senhor. Liberta também, Senhor, meu Deus, das enfermidades, meu Deus, física. Venha curar, Senhor. Meu Deus, abençoa todos os Teus filhos. Eu oro apresentando, Senhor, as pessoas que estão com o coração triste, pessoas que estão decepcionadas, pessoas que tiveram percas, Senhor, percas materiais e percas também de pessoas, assim como o pastor Ronaldo e toda a família dele, Senhor. Consola o coração dele, dos filhos dele, Senhor. Consola o coração de toda a parentela, ó Deus, Pai querido. Deus, eu oro apresentando, meu Pai querido, todos aqueles que perderam seus entes queridos neste mês, nesta semana, neste ano. Cobre com Teu sangue a Tua igreja, os Teus filhos, e livra de todo mal. Senhor, vai cortando os laços e dá-nos direção, em nome de Jesus. Amém. O nosso Deus, Ele está recebendo as nossas orações, e nós temos a certeza, a convicção, que quando nós oramos, quem recebe a nossa oração é o nosso Deus, porque nós cremos e servimos Ele de todo o nosso coração. A palavra de Deus, ela nos diz que tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que de Deus se aproximam necessitam de fé. É o tempo chegado que o justo viverá da fé. Para nós poder estar sentados aqui, fazer essa transmissão dessa live, nós colocamos a nossa fé em prática. Nós estamos crendo que vidas serão alcançadas, que pessoas serão transformadas. Deus vai livrar famílias, Deus vai curar enfermidades, Deus vai abrir portas de emprego, Deus vai libertar pessoas oprimidas, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Eu não posso ir até você pessoalmente, mas nós podemos chegar até você aí, através dessa transmissão, através de todo um conjunto da tecnologia, que Deus permite o homem ter sabedoria para que tenha esses meios de comunicações, e nós temos que usar eles em benefício do Evangelho. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui interessados em anunciar o Evangelho. Esse é o nosso propósito. E eu convido vocês. Estamos fechando hoje a jornada de 7 dias. 7 dias pensando em propósito, colocando ideias e orando para que Deus, o nosso Pai, venha nos dar direção. E hoje eu vou fazer a leitura da Bíblia Sagrada em cima de um versículo muito conhecido. Um versículo que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 1 e no versículo de número 14. Nós vamos ler do 14 ao 17. O versículo-chave é o 17. Para que nós venhamos orar com sabedoria, com inteligência, para que nós venhamos pedir a Deus essa direção. Eu tenho certeza que Deus, ele está se agradando dos nossos propósitos. Eu tenho convicção que Deus quer que nós perseveramos, crendo e caminhando juntos com inteligência, com fé. Você na sua casa, você ora, você jejua, você pede a Deus direção
e Deus, Ele te dá a direção. Vamos ler a Bíblia? Hoje, nesse 7º dia, nós vamos falar sobre sabedoria e revelação. A palavra de Deus diz assim, no verso 14: o qual, vou ler o 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa vocação, e tendo dele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Preste atenção, olha o que Paulo está dizendo: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Vou parar por aqui. Esse versículo 17 está resumindo o que Paulo ele está pedindo para a igreja. Paulo ele é um homem que creu em Jesus, teve um encontro com Jesus e agora ele tem uma missão. A responsabilidade e a missão de Paulo é anunciar o evangelho para os gentios. Nós sabemos que existe uma nação, existe 3 povos. Existe o povo judeu, que foi de onde descendeu o nosso Jesus. Ele diz que a salvação vem dos judeus. Existe o povo gentio. Os gentios agora estão sendo alcançados. Eles estão sendo alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, através do anúncio que os apóstolos estão anunciando. E Paulo é o apóstolo dos gentios. Paulo focou o seu ministério para pregar para os gentios. Ainda que ele era judeu, mas ele agora foca o seu ministério com um propósito de alcançar as nações não alcançadas. E ele está em Éfeso. E ele está vendo que a igreja de Éfeso, eles precisam de entendimento, eles precisam de sabedoria e de revelação de Deus. E o que Paulo faz? Paulo vai orar. E ele está escrevendo e dizendo: eu não cesso de dar graças a Deus por vós nas minhas orações, para que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, possa dar no vosso entendimento o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, para que Deus venha iluminar os nossos olhos. É isso mesmo. Para que Deus, o nosso Pai, venha iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ter esperança na vocação da nossa fé. Quando nós cremos, às vezes nós não temos ainda sabedoria suficiente para nós lidar com as circunstâncias da vida. Mas através da oração, através da perseverança na leitura da palavra de Deus, na obediência, aprendendo uns com os outros, jejuando, sendo humilde o suficiente para perguntar o que não sabemos e aprender com quem tem mais experiência, obedecendo às nossas lideranças. E essas lideranças, elas englobam não somente pastores, mas todos os líderes, quer na igreja, quer fora da igreja, porque o crente não é só na igreja, o crente é crente no trabalho. Nós temos que respeitar e reverenciar os nossos líderes no trabalho.
principalmente na família. Não tem como eu ser obediente no trabalho, na igreja, e ser desobediente em casa. Então, tudo se engloba uma liderança. É isso que Paulo está ensinando. Que nós temos que buscar esse espírito de sabedoria e de revelação que só Deus é quem nos dá. Eu não estou sozinho aqui. O nosso irmão Sidney, como os demais dias, está conosco. E eu quero interagir com o nosso irmão Sidney também. Já falei até demais. Mas eu quero perguntar para o irmão Sidney o que nós podemos fazer hoje, nesses dias atuais que nós estamos vivendo, para que nós possamos receber de Deus o espírito da sabedoria e da revelação. Pai do Senhor você. Pai do Senhor Jesus Cristo, pastor Osmi, amados ouvintes, que Deus abençoe a vida de todos. Queridos irmãos, eu quero dizer para os irmãos que quando nós nos dispomos, quando nós nos fazemos servos ao ponto de abrirmos o nosso coração verdadeiramente, o Senhor Deus, Ele derrama sobre nós o espírito de sabedoria. A Bíblia é bem clara em nos dizer que aquele que quer sabedoria, peça a Deus que dá. E Deus, Ele dá a nossa sabedoria. Queridos irmãos, é muito lindo quando o crente, ele verdadeiramente ele quer buscar de Deus o conhecimento. Ele quer buscar de Deus o poder. Ele quer buscar do Senhor a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria que ela é terrena, meus irmãos, ela é passageira. A sabedoria que ela é terrena, ela é limitada, ela limita as situações, ambientes e as áreas específicas. Mas a sabedoria que vem do céu, ela é exclusiva e ela abrange todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa que ela é especialista, talvez um homem que ele é conhecedor da área da medicina, pastor Osmi, ele somente fica preso ele fica somente preso àquele tipo de conhecimento. Pessoas que elas são conhecedoras, talvez de obras de arquitetura, o conhecimento dela fica limitado somente ali. Mas a sabedoria que vem sobre a nossa vida é aquela que Deus dá e é aquela que nos faz elevar a níveis maiores, que nos faz elevar a níveis transcendentais, porque a sabedoria que vem de Deus nunca nem sequer pode comparar com a sabedoria do homem. Pastor, hoje tem muitas pessoas que infelizmente têm pouco buscado a sabedoria que vem do alto. Hoje, infelizmente, são muito pouco as pessoas que têm buscado o conhecimento de Deus, pastor. E o conhecimento de Deus, ele é libertador. O conhecimento, o espírito de sabedoria, ele é edificador, ele nos edifica, porque é muito lindo, pastor, quando nós olhamos para a palavra e nós vemos que o espírito de sabedoria, o Espírito Santo nos abre o entendimento quando nós começamos a meditar nas Escrituras e nós vemos que aquilo que nós não conseguimos entender segundo a lógica humana, o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria nos faz entender. Pastor, como que um crente ele faz para poder receber, pastor, a sabedoria, o Espírito de sabedoria? Como ele faz para ele entender melhor aquilo que Deus fala através das Escrituras? Irmão Sidney, essa resposta nós só podemos dar ela através da Bíblia, né? À luz da Bíblia Sagrada, a primeira coisa que o homem tem que fazer para ele adquirir a sabedoria é ele reconhecer que ele precisa dela, assim como Salomão. Porque Salomão, ainda que ele era filho de rei e ele tinha convicção que aquele cargo já tinha sido anunciado que seria dele, quando ele assume o cargo, ele não se exalta, ele se humilha. O caminho de adquirir a sabedoria, primeiramente, é nós reconhecer que nós não somos nada e que tudo que a pessoa adquire é Deus que dá, e ele se humilde, e ele se colocar na presença de Deus e buscar com humildade, com oração e com jejum
Aí Deus vai dar essa sabedoria. Mas a sabedoria que vem de Deus, à luz da Bíblia, ela não deixa o homem exaltado, arrogante, prepotente, não. A sabedoria que vem de Deus, muitas vezes, irmão, ela serve mais para os outros do que para a própria pessoa. E como que eu vou descobrir que eu tenho a sabedoria que vem de Deus? Talvez a pessoa vive e ele ainda não descobriu que ele tem essa sabedoria, porque essa sabedoria vai edificar outras vidas, vai edificar outras pessoas, vai edificar outras famílias. Só tem um jeito, ao meu entender, meu pensamento, respondendo a sua pergunta. Só tem um jeito de nós sabermos se nós temos sabedoria, segundo a Bíblia, segundo o próprio Salomão, que recebeu sabedoria escrevendo: aquele que é sábio é aquele que ganha almas. Quem ganha almas, sábio é. Meu amado pastor, é muito lindo quando nós vemos que aquilo que nós recebemos de Deus, nós não podemos de maneira alguma receber como mérito próprio. É muito lindo quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós aconselhamos. É muito lindo quando nós, inspirado pelo Espírito Santo, proferimos palavras que atingem o mais íntimo e profundo de cada coração. E nós olhamos para nós e nós falamos: meu Deus, mas não é possível, porque nós mesmos nós não teríamos a capacidade de aconselhar, de pregar, de dar uma palavra de consolo. E nós vemos que o Espírito Santo, pastor, ele nos direciona exatamente na necessidade de cada vida, sem que nós ainda nem soubéssemos qual é a necessidade daquele coração. O Senhor, pela palavra, nos revela, e aquela vida é edificada através da palavra. Deus usa pessoas distintas, pessoas que talvez nunca nem se viram na vida, e Deus ali tem um trabalhar. Deus usa a ferramenta que é o vaso para falar com a alma que está ali aos pés de Jesus. É muito lindo, pastor. Eu fico impressionado com esse Deus, porque esse Deus, ele não é o Deus do óbvio, ele não é o Deus do visível, ele é o Deus do invisível. Esse Deus, ele foge à lógica humana. Aquilo que é esperado para o homem, Deus ele age no inesperado. Deus, como eu vi uma certa frase de um pastor, o pastor Napoleão Falcão, muito conhecido por muitos aí, ele diz bem assim, pastor. Ele fala: Deus explica o inexplicável, Deus ele mostra o indizível e transforma o ordinário em extraordinário. Deus ele é aquele que foge à compreensão daquilo que entendemos, pastor. Gostei dessa frase de efeito aí do Napoleão Falcão. Como que é mesmo? Deus ele explica o indizível, transforma o ordinário em extraordinário. Esse é o nosso Deus, né? Esse, irmão ouvinte, é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós precisamos obedecer e servir Ele. Esse é o Deus que nós precisamos conhecer. É esse Deus que transforma o ordinário no extraordinário. É o Deus que transforma o visível no invisível. Mas pastor, como assim que Deus pode transformar o visível no invisível? Para o nosso Deus não é impossível. O nosso Deus ele é aquele que guarda. O nosso Deus ele é aquele que livra. E eu estou aqui falando, o nosso irmão Sidney comentando, e eu estou falando de espírito de revelação e de espírito de sabedoria, no entendimento. Deus já me faz entender que tem pessoas que Deus está escondendo, que Deus está guardando dos olhos do teu inimigo. Deus está te protegendo para que você possa entender que esse livramento não foi coincidência, coisa nenhuma. Isso aí é a mão de Deus. Deus ele não faz nada para que o homem venha achar que ele pode, como o nosso irmão Sidney falou aqui, que o homem consiga algo pelos seus próprios méritos. Não. O nosso Deus é o Deus que faz para a glória e honra do nome dele. Nós podemos olhar para a Bíblia e ver que o nosso Deus ele pega quem não é e faz ser.
Eu não sei por que você está de cabeça baixa, se menosprezando e dizendo que você não é ninguém. Quem não é ninguém é quem não tem um Deus tão grande como esse Deus que nós servimos. O Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. O grande eu sou, esse Deus é o Deus de providência. Davi jamais ele esperava ou imaginaria que um dia ele seria rei de Israel. Mas Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o que ele faz? Esse Deus que é Todo-Poderoso, um dia, Deus escolheu Davi. Davi, ele reconhece isso nos Salmos e ele vai dizer que quando os seus ossos ainda estavam informes, Deus o tecia no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. Deus te conhece. Deus nos conhece. Deus não precisa que ninguém dê relatório seu e meu, porque Ele sonda os nossos corações. Deus conhece o mais profundo do oculto dos pensamentos do ser humano. E Deus, Ele faz acontecer o impossível para o nome dEle ser glorificado. Está difícil para você? Para Deus, só basta só um olhar. Só a misericórdia dEle. Esse é o nosso Deus. Nós, crentes, não podemos olhar para a crise, porque o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer crise. Mesmo em tempo de crise, o nosso Deus está levantando pessoas para confundir aqueles que acham que é. Eu estou falando de um rei que Deus perturbou ele em sonhos. Ele não podia fazer nada com a sua nação, mas Deus já tinha escolhido um que estava passando por vários processos com seus irmãos, sendo vendido, sendo escravo, caluniado, preso dentro de um presídio. Deus tira do presídio e coloca para governar o Egito, com sabedoria. Nós estamos falando de sabedoria, porque Faraó tinha um poder, mas não tinha a sabedoria de Deus. Agora Deus vai usar José com sabedoria. O que José fala para o Faraó? O senhor tem que trazer um homem sábio para que possa administrar esses 7 anos de prosperidade. Olha a administração de Deus aí, olha a sabedoria de Deus aí. O Faraó olhou e disse: aí, eu sou rei, sonhei, não entendi. No meu reinado nenhum sábio nem inteligente conseguiu. Não tem um mais sábio do que você, é você que vai governar. O que José faz? A administração de José durante 7 anos faz com que o Egito traz muitas riquezas. O Egito não perde, o Egito no tempo da fartura junta e no tempo da crise ele prospera. Você está entendendo o que é crer nesse Deus do invisível? Crer nesse Deus todo-poderoso? Isso é sabedoria, né, irmão? A sabedoria de Deus faz a pessoa se destacar no momento que todos estão achando que não tem saída. É verdade, pastor. Eu acho muito lindo o mover, a sabedoria de Deus. E eu gosto muito, pastor, dos manifestar de Deus em meio a situações impossíveis, em meio a situações de impossibilidades, né? Quando eu observo, amados ouvintes, Deus, ele sustentar uma massa humana tão grande, uma multidão tão grande, em meio a um deserto. Lá tinham crianças, lá tinham idosos, lá tinham velhos, pessoas de meia idade, lá tinham pessoas de todas as idades, e o Senhor Deus sustentava a todos eles. O Senhor Deus sustentava a todos aqueles quanto tinham crido na promessa que veio da parte de Deus, irmão. Agora eu digo para ti, se Deus sustentou uma massa humana no meio do deserto, dando pão, dando carne, dando água, você acha que Deus não vai sustentar você, querido? Você acha que Deus não vai sustentar a tua casa? Porque você tem temido, porque você tem retrocedido, porque você tem questionado ao Senhor, confia nele, porque o próprio Davi disse: nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer. Meus irmãos, esse é o Deus do impossível. Olha, pastor, para o senhor ver, Deus, ele sabia o calor do deserto. Eu fiquei sabendo, pastor, não sei se é verdade, mas eu fiquei sabendo que no deserto é 40 graus na sombra.
Eu não sei, com certeza deve ser até mais. Mas é muito quente, meus irmãos. E Deus, ele deu uma coluna de proteção durante o dia e à noite uma coluna de direção e para aquecer também do frio, porque era muito quente. Então Deus, ele estava abraçando o povo a todo tempo. A todo momento Deus estava abraçando os seus filhos. Deus, ele cuida de você da mesma maneira. Mesmo que aos olhos humanos seja impossível ser sustentado, ser guardado, Deus, ele guarda, não é verdade, pastor? Verdade, irmão Sidney, que aí é só nós olhar para a Bíblia, para ler e extrair da Bíblia a revelação, que nós vamos ver a sabedoria de Deus desde o princípio. Quando ele cria todas as coisas, ele pergunta para Jó, quem foi que deu essa sabedoria para ele criar? Aí o irmão Sidney está falando aqui do povo no deserto. Eles precisavam de quê? De proteção. E onde está a sabedoria de Deus? Foi Deus que inventou o ar-condicionado. Lá no deserto, os israelitas, eles estão desfrutando da sombra, do frescor, da proteção de Deus na nuvem de dia e do ar-condicionado, a coluna de fogo à noite para aquecer. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que faz o impossível para poder guardar os seus. Quem te guarda é Deus. Nós estamos falando que Deus é um Deus que faz o impossível se tornar possível e Ele usa a sua própria sabedoria. Eu já preguei, eu tenho uma mensagem que eu falo sobre essa passagem. Eu admiro muito a sabedoria de Deus no livro do Êxodo, quando Deus, ele leva uma multidão de pessoas para o deserto e não tem médico, mas a Bíblia vai dizer que Ele é o médico que nos cura. Ele é a nossa medicina. E o que Deus faz? Se nós olharmos, Deus, ele vai dar diretrizes para que aquelas pessoas, eles venham comer o que é saudável. Deus não deixa eles comer gordura. Deus vai falar para eles que a gordura é para ser queimada, porque Deus sabe o que é bom para o nosso corpo. Aleluias, porque foi Ele quem criou o corpo humano. Nessa noite, Deus, ele cura qualquer tipo de enfermidade no sangue. Deus cura qualquer tipo de enfermidade na alma. Deus cura qualquer tipo de enfermidade na mente, o psique, onde está a alma. Aleluia. Deus, ele pode fazer o impossível para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluias, meu Deus. A sabedoria de Deus, ela está nos sendo revelada do começo ao fim. A Bíblia nos mostra essa sabedoria. Agora, irmão Sidney, você para pensar. O que é sabedoria? A sabedoria, quando ela é adquirida, a primeira coisa que a pessoa faz é se humilhar e buscar para receber. Mas esse povo desfrutou de tantos milagres. Milagre não converte, né? É verdade. O mar se abriu, a nuvem está aí de dia e de noite, e eles ainda são murmuradores. Aí Deus, para mostrar o seu poder para eles, fala para Moisés assim: você, Moisés, traz esse povo para perto do monte. Em outras palavras, Deus está dizendo: traz eles mais para perto de mim, porque eles estão distantes. Quando eles veem a glória de Deus descer naquele monte, e o monte bailar na presença de Deus, o monte tremer, eles têm medo e diz: não, Moisés, daqui para frente que Deus fala com você e que não fala conosco. Se eles tivessem buscado a sabedoria, eles teriam glorificado a Deus por tantas maravilhas, por tantos livramentos, por tanta proteção, e teriam completado a sua jornada o mais rápido possível. Mas por causa da dureza do coração e a rejeição, que eles rejeitavam a palavra de Deus, o que era para ser feito, segundo historiadores, dentro de 11 dias, levou 40 anos e morreram no deserto. Falta de sabedoria impede a pessoa de conquistar aquilo que está determinado por Deus por promessa.
É verdade, pastor. E meus irmãos, eu quero dizer para você, quem entende o poder do Deus que serve, ele não se limita às coisas humanas. O pastor falou que a falta de sabedoria nos faz, de certa maneira, desprezar aquilo que nós temos, que é a sabedoria de Deus, irmão. Olha para você ver, nós temos um exemplo de um povo que rejeitava o Deus que tinha, as maravilhas e os milagres da sabedoria desse Deus, e tinha um único homem que valorizava. Enquanto estava todo um povo, tem uma situação em que o Senhor derrama o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Moisés, Deus derrama sobre a vida de mais. Quantos, pastor? Foi 80, 70? 70. A Bíblia vai dizer que Josué ele vê 2 ou 3 profetizando fora do arraial. Então ele já vai contar para Moisés, fala: Moisés, eu estou vendo lá, eles estavam lá profetizando, eles estavam lá falando. Então Moisés ele fala: menino, se você soubesse valorizar o que Deus dá, oxalá não só que 70, mas que todo Israel profetizasse e Deus lhe desse do seu Espírito. Aí está, pastor, o exemplo de alguém que valoriza a sabedoria, o Espírito de sabedoria, o poder de Deus, a manifestação do Senhor. Pastor, falando de milagre, como o povo não pôde valorizar isso, pastor. Eu tenho até aqui um estudo muito interessante para quem gosta de ser estudioso, gosta de estudar. Meus irmãos, segundo estudos científicos e arqueológicos, o Mar Vermelho, pastor, segundo Heródoto e os contemporâneos de Macabeus, para se atravessar o Mar Vermelho, meu irmão, duraria 35 dias e 35 noites. Deus, o que Deus faz? Deus rasga o Mar Vermelho em 4 quilômetros, 800 metros para o povo atravessar numa noite. Esse é o Deus que faz milagre, meu irmão. Esse é o Deus de poder, é isso que Deus faz. Aquilo que é impossível aos olhos do homem é possível aos olhos de Deus. Tem uma frase, pastor, que eu gosto muito e eu vou carregar para o resto da minha vida, que diz: o amor de Deus transborda o cálice das impossibilidades. Grava essa palavra. O amor de Deus transborda o cálice das impossibilidades. O amor de Deus é tão grande pela humanidade que o cálice da impossibilidade tem um nível. Deus transborda esse cálice por amor à minha e à tua alma. Não é verdade, pastor? Verdade, irmão Cid. Estou vendo aqui agora os irmãos interagindo. O irmão Washington Braz dizendo: o temor e o princípio de toda sabedoria é Cristo, né? O temor é o princípio de toda sabedoria, perdão. Pastor José Paulo da Silva falando em 1 Coríntios do 1 ao 18 e 31. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos entendidos. Deus abençoe, irmãos, por estar participando aí, interagindo. É isso, irmão Cid. Você citou algo muito sério também, você falou dos 70 e dos 2 que estavam no arraial. Aqueles homens foram chamados, mas no dia que era para eles receber aquela promessa, eles não vieram. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós temos a responsabilidade no ministério, porque quem nos escolhe é Deus. Eles foram chamados, o nome deles estava na lista daqueles que era para estar naquele dia. Eles não foram. Por que eles não foram, nós não sabemos. Os 70 receberam, ali, e 2 ficou no arraial. Aqueles 2 ali receberam também. Mas por não estar ali, Josué vai mandar Moisés proibir. Eles não estavam. Proíba. Não deixe eles profetizar. Porque eles estão lá no arraial profetizando. Qual é a mensagem que Moisés dá? Qual é o ensinamento que Moisés dá? Qual é a direção que Moisés dá? Eu admiro hoje. Eu não vou concordar com o espírito de evangelho de querer parar o ministério dos outros. Não pode, você não. Você não pode, você não faz parte, você não merece. Foi o que Pedro falou para os discípulos em Atos 15, naquele consenso que teve, naquela reunião que teve, primeira convenção mundial da igreja primitiva, que eles queriam arrebentar Paulo e Barnabé. Pedro vai falar o quê? Quem sou eu? Quem somos nós?
para impedir essas pessoas de fazer parte da igreja, se o próprio Cristo, ele derramou do mesmo Espírito que está sobre nós? Nós temos que ter sabedoria, não para querermos ser melhor ou maior do que os outros. Nós temos que ter sabedoria, assim como Moisés, para poder enxergar Deus agindo na vida dos improváveis. Deus agindo na vida daqueles que ele tem um propósito. É tempo de nós buscar de Deus a sabedoria, buscar de Deus a revelação da palavra, para nós não tornarmos destruidor daquilo que Deus está levantando, construindo. Meu Deus, aleluias. Eu quero dizer para pessoas que estão sendo desprezadas, pessoas que estão sendo podadas, se é Deus que está te podando, tu vai dar muito fruto. Mas se tem alguém que está te podando, eu quero dizer para você que Deus está no controle de tudo ainda. Esse é o Deus que faz o impossível se tornar possível. Não desista da tua fé. Não desista. Em nome de Jesus, não entregue o que Deus te deu. Não desista do chamado que Deus fez na tua vida. O deserto pode estar sendo longo, mas você tem a proteção de Deus. Nós temos a proteção de Deus. Melhor é nós estarmos no deserto com Cristo do que em qualquer outro lugar sozinho. É bem melhor nós estarmos no deserto com Cristo do que em qualquer outro lugar sem Ele. Permaneça com Cristo. Persevere. Esse deserto vai ter um fim, segundo o propósito, a vontade de Deus e a palavra que se cumpre. Deserto, irmão Cid, na vida do crente, é para desanimar ou é para capacitar? Pastor, o deserto, eu sempre gosto de dizer que deserto não é temporário, não é permanente. Deserto, ele é temporário. Todo deserto, pastor, é para provar nossa fé e para nos aperfeiçoarmos diante da presença de Deus. Eu quero dizer para você que me ouve essa noite, como o pastor falou, tem muita gente que está querendo podar o ministério de muita gente. E o diabo, ele quer podar o ministério de muita gente. Nós temos, por exemplo, Jó, homem íntegro, reto, sincero, que afastava-se do mal. E o diabo tinha um desejo. O Jó, ele incomodava, o diabo, ele se incomodava pela integridade, pela retidão de Jó e pelo ministério que Deus tinha. Eu quero dizer para você, da mesma maneira, o diabo só se incomoda com aquele que faz a diferença. O diabo, ele só se incomoda com aquele que verdadeiramente tem propósito com Deus. E se você que está me ouvindo hoje, você se encontra em situações de prova, como o pastor disse, de deserto, fica tranquila, porque deserto nunca foi feito para matar, sempre foi feito para te aperfeiçoar. O crente verdadeiramente ele é provado, mas ele é provado para ser aprovado e receber o galardão diante do céu. Jó, ele era um homem que ele foi provado. Jó, ele foi um homem que ele verdadeiramente passou por muitos tipos de crise na sua vida, pastor. Primeira área da vida de Jó foi a financeira, segunda familiar, terceira conjugal, quarta a sua vida circular entre os amigos, em sexto lugar, em quinto lugar a sua vida pessoal. Eu sempre gosto de dizer, pastor, que Jó passou pela crise das 7 vozes. Jó verdadeiramente passou pela crise das 7 vozes. Pastor, mas que vozes são essas? Eu vou dizer para você qual são a crise das 7 vozes. A primeira voz que foi contra a vida de Jó foi a voz de Elifaz. Ele veio e disse: Jó, eu sei qual é o problema. Sabe qual é o problema? Sabe por que seu filho morreu? Porque era tudo rebelde. Tem crente, pastor, tem amigo que nem precisa de inimigo. Tem amigo que nem precisa de inimigo. Esse era Elifaz falou: Jó, seus filhos morreram porque era tudo rebelde. A segunda voz, Bildade falou: Jó, sabe por que aconteceu isso aí? Porque você pecou. Quantas pessoas que nos veem diante de prova, infelizmente, hoje em dia, pastor, os crentes veem outros crentes na prova e falam que a consequência daquela prova é porque é pecado. Mas nunca foi. Às vezes é Deus te provando, às vezes é Deus aperfeiçoando a sua fé.
Às vezes é Deus com um propósito específico para que você possa contar experiência para outras pessoas que vão passar pelo mesmo tipo de situação. Terceira voz foi Zofar. Ele disse: Jó, os pelos do meu corpo arrepiavam. Naquele momento ele teve uma visão da morte. Naquele momento ele teve algo ruim na sua vida. Depois, pastor, ele viu a voz de Eliú, vou antecipar aqui. Depois ele teve a voz da sua própria esposa que disse: Jó, abandona esse teu Deus e morre. Mas para quem não sabe, Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Para quem não sabe, ele é como se fosse um sheik nos dias de hoje. Jó, as pessoas daquela época tomavam banho de leite de cabra, pastor. Ele morava em tendas de peles de animais. E outra, Jó também, ele era um homem de tanta condição financeira que ele tinha mulas brancas, era uma raridade naquela época, pastor. Para você ter uma noção de quão bem financeiramente Jó era. E aí o que acontece? A mulher dele vem e fala: abandona esse teu Deus e morre. Talvez eu imagino, pastor, pelos olhos da fé, não estou dizendo que Jó falou, mas conjecturando. Talvez eu imagino Jó olhando para a mulher dele falando: ei, enquanto nós estávamos em tenda de couro de animais, ele era o nosso Deus. Enquanto você estava tomando um banho de leite de cabra, era o nosso Deus. Enquanto tinha do bom e do melhor, o nosso Deus. Agora, o meu Deus, mulher, tu fala como uma louca. Deus nos deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É isso, irmão. A palavra de Deus, ela tira todas as dúvidas, aniquila com todo tipo de vozes negativas, porque a palavra de Deus é a verdade. Jó tinha tudo para dizer assim: você está certo, mulher. Nós temos que tomar cuidado com as afirmações que nós fazemos quando as pessoas começam a querer nos convencer de que nós estamos errados por servir o nosso Deus. Nós temos que ter convicção e conhecer o Deus que nós servimos. O Evangelho de Cristo não é meio de vida. O Evangelho de Cristo é propósito de obedecer e servir e ter uma recompensa no céu. O Evangelho de Cristo é algo que nós só obedecemos Ele e só alcançaremos a recompensa por fé. É por fé, querido. Por isso nós estamos em uma jornada de fé. É muito fácil nós aplaudir as pessoas quando as pessoas estão em uma posição. Uma coisa que eu mais odeio é a bajulação. Eu tenho ódio de bajulação. Porque a pessoa, quando ela está bajulando, ela não está usada por Deus. Quando a pessoa está bajulando, essa pessoa ela está querendo lhe conduzir para um lugar perigoso. E existe também os invejosos. O engraçado é que a inveja, se nós for analisar a luz da Bíblia, as pessoas invejam não é o que nós temos. As pessoas invejam o que nós somos. Porque o verdadeiro crente ele tem identidade. O crente que não tem identidade, ele é falso. Ele é enganador. Ele engana ele próprio. Paulo disse que viria tempo onde os homens iriam de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quem engana, também é enganado. Eu quero falar que eu estou falando que as pessoas invejam o que nós somos. O que o diabo ele vai falar de Jó para Deus? Ele vai tentar dizer para Deus que Jó é interesseiro. Isso também tem razão de ter servido, porque você cercou ele de bens. Então disse: não tira, porque Deus nos conhece. Deus sabia o que estava no coração de Jó. Saindo de Jó, nós podemos ir para Ana. Quem era para ser invejado? Não era Ana que era para invejar Penina, mas não, pelo contrário. É Penina que inveja Ana. Porque Ana tem identidade. Ana não tem filho, mas ela tem um Deus que ela confia. Ana tinha amado Esther, mas ela tinha confiança nesse Deus. E nós podemos buscar e analisar a Bíblia. Aquele menino chamado Samuel, ele foi gerado em oração. Ana, quando pediu, ela pediu com convicção. Ela está dizendo: se o Senhor me der um menino homem,
eu vou entregar ele para o Senhor, para servir todos os dias dentro da tua casa. Oração profética. E quem é que vai educar esse menino? Você está falando de fé também. Quem vai educar é o homem que não teve capacidade de educar os seus. Mas Ana, ela tem certeza, as mãos é de Samuel, as mãos é de Eli, a voz é de Eli. Perdão mais uma vez, as mãos é de Eli, a voz é de Eli, mas quem vai educar e usar essas mãos, usar essas vozes, é o Deus que abriu a minha madre. Deus, ele faz o impossível acontecer. Ana tem tanta confiança. Eu duvido que se fosse eu, se fosse você, se não for por fé, quem é que vai ver um homem criar os seus filhos ser adúlteros, prostitutos, bagunceiro, cachaceiro, enganador? Você pegar o único filho que você tem e dar para esse homem educar. Mas a educação de Samuel foi pela sabedoria de Deus. Deus pode mudar qualquer circunstância. Deus pode transformar qualquer circunstância. Deus pode mudar. Ó, é só ele olhar. Eu sei que Deus está falando com pessoas nessa noite que está enfrentando a situação para você, parece que virou o contrário. Mas é porque Deus gosta de trabalhar assim mesmo, né, irmão Cílio? Olha o que Deus fala para Moisés. Já era considerado nos dias dos faraós que o coração do faraó era considerado que era o coração de pedra. Era duro. Aí Deus lá chama Moisés e disse assim: olha, Moisés, eu vou te enviar no Egito para tu libertar o meu povo. E eu vou endurecer o coração do faraó. Se era para libertar, não era para amolecer? Deus trabalha como é que eu posso falar? Com a situação inversa do que nós pensamos. Nós queremos que vai ser assim, mas Deus fala assim: não, vai ser por aqui. E quando Ele fala que Ele faz, Ele faz. Eu não sei quem é dentro da sua casa aí que tem um coração duro. Você mesmo fala: isso aí, coração é de pedra. Pois Deus vai endurecer mais para o nome dele ser glorificado, mas vai chegar onde Deus quer. Você está olhando para a situação e está dizendo: agora é o limite, não tem mais jeito. Pois é agora que Deus faz, né? Quando nós tiramos todas as nossas expectativas e colocamos em Deus, é aí que Deus entra, né, você? É verdade, pastor. Nós devemos aprender a entender os trabalhares de Deus, né, pastor? O mal do ser humano, sabe qual que é, meu querido, você que me ouve? O mal do ser humano é questionar o trabalhar de Deus. O mal do ser humano é ficar indagando a Deus em todo o tempo. Se a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, que os caminhos de Deus são melhores que os nossos, por que eu vou questionar a Deus pelo caminho que Ele está me dando? Por que eu vou questionar a Deus pelo projeto que Ele está me dando? Se a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores que o meu, então quer dizer que os sonhos que Deus tem para mim são maiores que os meus sonhos. Só que infelizmente, pastor, as pessoas não têm entendido sobre isso. Pastor, uma vez eu falei em uma igreja, teve um irmão que ficou abismado. Eu disse: sabe por que Deus não criou o homem no primeiro dia? Porque Deus poderia ter criado o homem no primeiro dia, só que não, Deus cria o homem no último dia, pastor. Depois que Deus cria a terra, depois que Deus cria os animais, depois que Deus cria toda a superfície da terra, no último dia Deus vai criar o homem. Por que Deus não criou o homem no primeiro dia? Sabe por que Deus não te criou no primeiro dia? Porque Deus não quer a sua opinião. Porque se Deus quisesse a opinião do homem, Deus tinha criado o homem no primeiro dia, pastor. Deus já criou o homem no último dia para ele não opinar em nada e só aceitar a vontade dele. E ainda assim o homem ainda consegue questionar Deus, pastor. Ainda assim o ser humano consegue indagar a Deus em todo o tempo. Como o senhor estava falando de Ana, meu irmão, aprenda a entender os propósitos de Deus e aprenda a entender em como chamar a atenção de Deus. Ana é um exemplo, pastor, de uma pessoa que conseguiu chamar a atenção de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, se não me engano, acho que Ezequiel, né, pastor, diz uma profecia. Sabe o que diz, meu irmão? Diz que naqueles tempos a presença de Deus saiu de cima da arca, foi para a porta da tenda. Da porta da tenda para a porta da cidade. Da porta da cidade para o Monte das Oliveiras. A presença de Deus já tinha se afastado. Sabe por quê? Porque o povo só entrava para pedir, pastor. Hoje em dia não é diferente.
O povo só entra para pedir. O povo só entra na igreja. Deus me dá, Deus me dá, me dá, me dá. Deus, eu quero. As pessoas só entravam para pedir. Ana descobriu o segredo. Falou, opa, se Deus virou as costas porque o povo só pede, agora eu não vou entrar para pedir, eu vou entrar para entregar. E ali, sim, Deus fez um milagre. E meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Antes de você pedir, entrega para Deus. Antes de você pedir, entrega para o Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz, oferecei, pois, a Deus o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu irmão, quando você está dentro da casa de Deus, entrega tua adoração, tua oração, e Deus ele vai entregar para você. Mas primeiro você precisa entregar para Ele, não é, pastor? Paulo já disse, né, que a melhor coisa é dar do que receber. É muito bom quando nós entendemos que o culto não é lugar de nós ir buscar nada. O culto é lugar de nós levar. É o lugar de nós entregar para Deus o nosso sacrifício. Nós já vamos aí com 1h e quanto de live? 1 hora aí? 1 hora e quanto? 1h06. 1h06. Então nós vamos estar parando por aqui, que Deus abençoe. Nós vamos orar agora. E hoje nós temos aqui uma pessoa especial conosco aqui, ó. Ele está aqui acompanhando. Depois de estar aqui nos bastidores, está se preparando. Nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro, nosso irmão Ronaldo Nogueira. Ele teve uma perca muito grande aí, como nós já oramos nessa live pela família dele. Ele perdeu a sua esposa, mas ele está se levantando do pó e ele está juntando os cacos para voltar a fazer a obra de Deus. Pastor Ronaldo, Deus abençoe sua vida, que Deus venha te usar 1000 vezes mais do que Ele já te usou até os dias de hoje. Amém, pastor. Grande é o mistério de Deus na tua vida. Grande é o propósito de Deus. Permaneça. Glória a Deus. E nós vamos orar. Eu vou iniciar a oração, vamos fazer como ontem, só que hoje nós vamos fazer o contrário. Você vai iniciar e eu vou terminar. Um pedido de oração. Sim, eu estarei orando pelos pedidos de oração no final. Pode ir. Queridos irmãos, neste momento, você que pode se pôr de joelhos, se coloque. Se você não pode, feche os seus olhos. O importante é que você limpe o seu pensamento com Deus e que você ore juntamente conosco. Esse é o momento que Deus vai operar milagre. Esse é o momento que Deus vai operar libertação, cura, através da sua fé. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, meu Deus, nós lhe agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, faz e permanece fazendo em nossas vidas. Senhor, graças lhe damos, meu Deus, por essa noite, por este momento, por esta ocasião. Meu Deus, para a honra e glória do Senhor, estamos no 7º dia, meu Pai, deste propósito de oração pela família, nessa jornada de fé. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Pai, eu tenho certeza que as pessoas que acompanharam esta live, Senhor, muitas delas têm tido provas, têm tido dificuldades, têm tido tribulações, meu Pai. Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus, vai de encontro a cada lar, cada casa, cada família. Opera a cura, meu Pai. Opera o milagre, Senhor. Opera a libertação. Grande Deus de Israel. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, esse coração que está aflito, esse coração que está abatido, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que está com profunda tristeza, derrama a paz do Teu Espírito Santo, meu Deus, derrama a consolação, meu Pai, verdadeiramente o Teu amor, a Tua misericórdia, meu Pai, essa pessoa que sofre de crise de ansiedade, depressão, essa pessoa, meu Pai, que tem sofrido, meu Pai, com a angústia, com a profunda tristeza, meu Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu amor, meu Pai, porque a Tua palavra nos afirma dizendo que o Senhor amou o mundo de tal, meu Pai, não tem medida o Teu amor, o amor do homem, o amor da mulher, o amor, meu Pai, do ser humano não se pode comparar ao Teu amor incomensurável, o Teu amor, meu Pai, que não tem como explicar, manifesta o Teu amor, meu Pai, em nome de Jesus, entra com a cura, deixa lá, meu Pai, essa família que tem, meu Deus, padecido com enfermidade, talvez esse pai, essa mãe de família, talvez esse filho, talvez essa filha, talvez essa nora, essa sogra, talvez, meu Deus,
Deus, esse sogro. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com a cura, meu Pai. Opera, Senhor, um milagre e traz, meu Pai, em nome de Jesus, a grande obra, meu Pai. Sim, meu Deus, nós continuamos orando e agradecendo o Senhor pela vida de cada um. Meu Deus, eu te louvo nessa noite por cada vida que participou dessa transmissão, dessa live. Senhor, meu Deus, irmãos que nós conhecemos e pessoas que nós não conhecemos também. Aqueles que interagiram, aqueles que vão ser alcançados, Senhor, e acompanharão no decorrer de mais dias para frente. Senhor, eu oro e apresento a irmã Liliane, que pede oração, Senhor, por a sua mãe. Meu Deus, visita Aldeli, Aldileia, entra com providência. Oramos também, Senhor, meu Deus, por nosso irmão Odete, seu esposo, nosso irmão pastor Juraci, a sua família. Meu Deus, eu oro por cada pessoa que está enferma, Senhor. Deus, eu oro pelos irmãos que estão conosco, Senhor. Nosso irmão Washington Braz, nosso irmão José Paulo da Silva, honra o ministério do teu servo, a família dele, resolva as questões. Ana Paula Nogueira, Senhor, que é a filha do nosso irmão Ronaldo, que está, Senhor, meu Deus, se recuperando também por essa perca, abençoa ela. Senhor, meu Deus, oramos para a nossa irmã Josélia Martins, meu Deus, a nossa irmã Eliana Rodrigues, Senhor, todas as pessoas que acompanharam, Senhor, meu Deus, essa transmissão, nosso irmão Dalvino Sebastião, meu Deus, entra com providência nas causas dos teus filhos, resolva os problemas da vida deles, meu Deus, traz a resposta. Meu Deus, só o Senhor é que pode mudar situações adversas. É o Senhor, meu Deus, o Deus que guarda, que livra e que opera. Deus, eu oro pelo pastor Fábio, oro pela nossa irmã Claudinha Barros, Senhor, pelo nosso irmão Assis e toda a sua família. Deus, eu oro pelos irmãos que aqui estão unidos para que tudo isso aconteça. Eu apresento a minha esposa, eu apresento o nosso irmão Cid, com todos os seus familiares, o pastor Ronaldo e toda a sua família, Senhor. Deus, eu encontro da família do pastor Ronaldo, vai encontro, meu Deus, da Thaís, encontro do Paulinho, da esposa dele, daquela criança, Senhor, a Cleo. Meu Deus, aquela criança que está no ventre da Thaís. Meu Deus, a Ana Paula, o Heitor, e também, Senhor, meu Deus, o pai do Heitor, meu Deus, o Everton. Meu Deus, visita, Senhor, meu Pai eterno. Também, Senhor, meu Deus, todos aqueles que estão englobados dentro dessa família, familiares que estão sofrendo, Senhor. Deus, o Senhor, Deus que pode tudo e nós nada podemos. Guarda cada pessoa que nesse momento está crendo e confiando. Dê uma jornada feliz. Que nós venhamos continuar. Meu Deus, abençoa a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, confirma a grande bênção e a grande vitória para a glória do seu nome. Amém, Jesus. O Austin está sempre aqui. O Austin Braz. Nesse exato momento, irmãos, nós agradecemos todos aqueles que têm acompanhado, que têm participado, vendo aí pessoas que estão aí sempre conosco, nosso irmão Washington Braz, irmão Zé Paulo, acho que o primeiro dia é hoje, o Fábio, Deus abençoe, a irmã Claudinha, a irmã Odete e todos os demais, a irmã Edith que acompanha sempre, você que está chegando agora, você que está acompanhando já durante esses 7 dias, que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus venha dar uma jornada de fé feliz. Amanhã nós estaremos novamente nesse mesmo horário, às 22h30, com mais uma live. Amanhã nós colocaremos um propósito diferente. Nós vamos trabalhar, claro que nós estamos no propósito, é o segundo dia amanhã da campanha de 70 dias, apressa-te, Senhor, a nos livrar, a nos socorrer. Então nós vamos estar mais voltado agora para a oração, nós vamos estar orando mais. Claro que nós vamos ter o momento da palavra, mas nós vamos estar tratando da alma. A alma precisa de cuidado, sim. Nós precisamos preocupar com a nossa vida espiritual, com a nossa saúde mental, assim como nós preocupamos com a nossa saúde física. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. O nosso irmão Washington Braz, ele é da igreja, da IPDA de Santa Rita, em Nova Iguaçu. Deus abençoe, irmão Washington, grandemente o seu ministério e toda a sua família. Fiquem todos na paz. Não, eu não posso deixar. Ô, irmãos, vocês que estão aqui, o pastor Zé Paulo,
O irmão Washington Braz, os demais irmãos, todos, ó, o meu canal no YouTube é pr.osmi, que é OSMY, Souza com Z, oficial. Inscreva no canal, por gentileza. Aí você já deixa o seu like, compartilhe, deixa o seu comentário, que é para nós alcançar um número de inscritos, para nós poder transmitir essas lives também para o nosso canal do YouTube. Deus abençoe a vocês. Ajude a divulgar o Evangelho. Que Deus abençoe e até a próxima. Amanhã, às 22h30. Pai do Senhor, você. Pai do Senhor, Deus abençoe meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.